Você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Deixa eu voltar aqui. Ele fala em principais variedades. Observa como ele coloca no Livro dos Médiuns, ao definir a palavra obsessão, dizendo que a obsessão, de certo modo, é um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades. Ou seja, então existem outras variedades, concordam? Obsessão simples, fascinação e subjugação é uma divisão didática que Kardec faz. Porque, na verdade, não se pode, ou com muita dificuldade nós poderíamos, não é melhor colocando, ver o limite e a evolução do processo obsessivo no indivíduo, da influenciação para obsessão simples, fascinação e subjugação. No caso concreto, quando você está conversando com uma pessoa, fica difícil você identificar, a não ser que esses sinais aqui, estejam bem nítidos. Por isso que nós colocamos um processo obsessivo, porque isso varia de pessoa para pessoa. E esses graus, eles vão, podemos dizer, variando ao infinito. Quando ele estuda obsessão simples, ele define lá no Livro dos Médiuns, nos itens 238 e seguintes, capítulo das obsessões, ele diz que dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um indivíduo. Ele coloca médium, porque no Livro dos Médiuns ele está estudando a obsessão como um impedimento ao livre exercício da mediunidade, como ele chama de escolhos da mediunidade. Mas não é que seja um evento que ocorra exclusivamente com médiuns ostensivos. Porque nós temos a obsessão comum, que atinge todas as pessoas, porque todos nós somos médiuns. Então isso não é um evento de médium ostensivo. É do médium. Mas todos nós somos médiuns. Então todos somos passíveis de obsessão. Então a palavra médium aqui tem que ser vista no sentido lato sensu, conquanto o Livro dos Médiuns seja dirigido aos médiuns ostensivos. Agora, o que caracterizaria a obsessão simples? A imposição, um espírito que intromete-se contra a vontade do médium nas comunicações que ele recebe e impede-o de comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Então, o médium ostensivo e os médiuns em geral, que é o que nós vamos reforçar aqui, que nós ampliemos a compreensão da designação de médium. Não se exclua mais dessa designação. Você pode não ser médium ostensivo para produção de fenômeno, mas isso não lhe tira a faculdade mediúnica. A gente sempre reforça esse aspecto, porque esse é um grande mito que precisa ser vencido em nossa mente, o de que eu não sou médium. Por quê? Porque o que vai acontecer quando o espírito ele começa a ocupar a nossa mente
impedindo que a gente se comunique mentalmente ou numa reunião mediúnica com certos espíritos, já entramos num quadro de obsessão simples. A obsessão simples mas não quer dizer que ela seja algo singelo. Já é complexo isso aí, tá? Às vezes a pessoa precisa ser encaminhada para a desobsessão, para que o espírito seja esclarecido. E ela observe em si mesma quais brechas tem dado para que esse espírito se intrometa na sua mente. Então, se uma ideia começa a repetir, isso tem consequência. Daqui a pouco eu não consigo controlar mais. E passo, inclusive, a ter uma perda da noção do que é pensamento meu e do que é sugerido por perturbadores. Porque eu torno aquela ideia efetiva. Ela passa a ser parte do meu comportamento. Ou então, eleva as minhas sensações daquele nível de comportamento. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de lidar com o espírito mentiroso. Veja bem como Kardec coloca a questão aqui. Não existe perigo se você tem consciência de que está lidando com o espírito. Ou seja, a presença por si do espírito não é perigosa. Mas, se eu não percebo a presença do espírito e me deixo dominar por ele, aí é perigoso. Então, a obsessão simples é perigosa. Por quê? Porque ela pode levar o indivíduo a um suicídio, a um negócio mal sucedido, a um desfazimento de família, de laços de amizade, de viciação. Quer dizer, ela pode degenerar para graus mais complexos. Por quê? Aqui, nessa frase aqui, a gente vê que o médium, o indivíduo, ele está consciente do constrangimento que está sofrendo. Por isso que aqui, quando você estuda o livro dos médiuns nesse nível, Kardec diz assim que, no caso da obsessão simples, se você está convencido de que é um espírito mentiroso, então é um fato apenas desagradável. Se você desviar o pensamento e não der importância, o espírito se cansa e vai embora. Que é uma das formas de se livrar no processo desobsessivo, nesse caso da obsessão simples, é eu desviar o pensamento, eu fazer uma leitura, eu reagir a uma tendência, um impulso, eu controlar a fala, eu controlar a alimentação, eu controlar o uso de bebida. Porque aí eu evito a brecha. Eu sei que é um espírito que pode estar ali, ou está sendo atraído por mim, ou está me provocando. Aí é um fato apenas desagradável. Mas se eu estou bem convencido, ou seja, se eu estou consciente. A maioria das pessoas não está consciente. É a faixa da 459. O de ordinário são eles que vos dirigem. Compreendendo essa ligação que nós estamos fazendo? Para a gente entender. Por isso é que o evangelho aqui ele é importante. Você ler o evangelho, buscar a reforma do comportamento, a mudança do comportamental, fazer o culto do evangelho lá, ler o evangelho em casa, evitar discussões, evitar reclamações, evitar queixa, evitar excesso de melindre, ter humildade para saber que um espírito pode perturbar. Isso são formas. Meus irmãos, até uma caminhada que você faz na orla,
desviando o pensamento, olhando a natureza, você se desliga de um pensamento inoportuno. O exercício físico, ver um filme, ler um livro, tudo é uma forma de você criar uma distração para aquele pensamento que está repetindo na sua cabeça. Por isso que você não deve sucumbir-se aos problemas. Porque se você se sucumbir diante dos problemas que você tem, se você entrar num grau de sofrimento, se você começar a criar ansiedade, você já está num nível de transtorno mental. E é brecha para a obsessão. Eu tenho que ter um domínio da mente. Porque ter problema é normal. Na vida que nós temos hoje, eu não vou ser indiferente aos problemas. Não é uma forma de anestesia. É um enfrentamento salutar. É a paciência ativa. Existem dois tipos de paciência: a paciência ativa e a paciência passiva. A paciência passiva é daquele que, diante de uma situação, cruza os braços, não sabe o que fazer, deprime-se, entra em tristeza profunda, cria um quadro de ansiedade que pode gerar um pânico. Essa é a paciência passiva, ele não vê solução para as coisas. Então ele se acomoda numa situação. Ele pode até fingir que não tem problema, como uma forma de autodefesa. A paciência ativa é aquele que sabe que está enfrentando situações, mas tem uma compreensão de por que está passando por aquela doença longa, um câncer, uma doença de curso demorado, mas ele não se deprime com isso. Ele aprende a agradecer a Deus. Ele busca no Evangelho a esperança, o apoio. Ele sabe que ele pode alterar o seu corpo físico pela mudança do pensamento. Nós somos os determinantes dos nossos estados de saúde ou de doença. Conforme eu penso e reajo, eu crio saúde ou doença. E muito alimentado por processos obsessivos. Ou ideias repetidas criadas por mim mesmos. Que nós poderíamos chamar de auto-obsessão. Se você considerar que nós temos um corpo que é energia pura, porque eu olho a minha pele, eu olho os meus órgãos, aqui, eu tenho um plano de vista limitado. Eu não estou vendo os átomos e as moléculas. Mas eu sou um ser formado de átomos, de moléculas. Esses átomos têm uma quantidade de massa muito pequena, que são as partículas atômicas. O núcleo de um átomo, as partículas que compõem o núcleo, são de massa, quando eu falo massa é matéria, ínfima. A maior parte do átomo é a que se chamava eletrosfera, a parte energética. Um espírito que olha o nosso corpo, que tenha condições para isso, não vê massa, vê energia, porque a quantidade de massa é mínima. André Luiz dá até notícia de um aparelho assim, né, que é o psicoscópio, que vê essa energia. Então nós somos mais energia do que massa. Nós temos um campo energético orgânico muito mais intenso do que essa matéria palpável. Mas como
a natureza dessa matéria me dá capacidade tátil, e essa energia ela fica como que condensada num determinado plano, a gente não fica aí irradiando por aí, né? Como energia elétrica. Mas nós somos energia pura. O que quer dizer isso? Que no momento em que eu penso, eu altero esse fluxo energético, podendo causar saúde ou doença. As nossas células são hipnotizáveis. Ora, se eu sou energia, eu posso mudar o modo de funcionamento desse fluxo energético. O nosso pensamento, ele pode atuar, e ele atua nas células, na fase de mitose, de divisão celular. Então eu posso criar um tumor pela minha depressão, ou eu posso fazer o tumor desaparecer pelo meu estado positivo de pensar. Porque a mente, o pensamento é matéria, é energia, atuando sob uma energia orgânica, através do perispírito. Nós não somos matéria. Nós somos energia, usando essa diferenciação, conquanto energia seja matéria. Mas o nosso estado energético é muito maior do que o estado sólido. Isso é ciência básica. A física quântica mostra isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos. A ciência já comprova que se eu ficar deprimido, eu diminuo minhas defesas orgânicas. Eu atuo no meu sistema imunológico e eu me predisponho a enfermidades, inclusive sazonais. Uma gripe que esteja epidêmica, dependendo do meu estado mental, eu posso não ser atingido pela gripe. Ou se eu ficar gripado, ela ter um curso muito mais breve do que em outras pessoas. O sistema cardiovascular é dos mais sensíveis ao nosso pensamento. A pressão arterial pode subir ou baixar. E isso não é mito mais para a medicina. A meditação e a oração são terapêuticos. Serenidade é medicamento. Os médicos já concluíram isso. Você pode tomar qualquer medicamento. E se você for uma pessoa ansiosa, o medicamento não vai fazer o mesmo efeito que faria numa pessoa serena. Então nós temos que ter muita calma na vida, muita serenidade na vida, tomar muito cuidado com o que fala, reclamar menos, ficar menos angustiado, buscar uma consciência da nossa ansiedade, para que a gente possa controlá-la. Muitas pessoas têm um déficit de atenção por causa de ansiedade. Porque a mente está muito ativa, ela não faz oração, meditação, ela não consegue se controlar. Nós somos um fluxo energético, alterando toda a química orgânica. Se eu entro nesse estado, e eu tenho um espírito oportunista, eu estou num quadro perigoso. Aí Kardec fala de fascinação e subjugação. Mas, meus irmãos, parece que é obsessão simples, fascinação e subjugação. Mas não é isso que ele diz, não. Ele fala de obsessão simples e subjugação. Subjugação se divide em 3. Fascinação é subjugação, viu? Subjugação física e subjugação moral. A fascinação é o pior grau de obsessão. Tem consequências muito graves. Ele chega a dizer que uma pessoa que esteja totalmente fascinada, a cura é praticamente impossível.
Você teria que tirá-lo do quadro de fascinação e trazê-lo para a obsessão simples para ele curar. Porque ele não aceita que aqueles pensamentos que lhe vêm à mente são exteriores. Que ele está sendo subjugado e enganado por espíritos muito inteligentes. É uma ilusão. Ilusão. A palavra-chave aqui para entender fascinação é ilusão. Ou seja, o indivíduo está iludido, ele está achando que aquilo é realidade e não tem nada ali. Agora no café nós estávamos brincando que eu estou olhando para a parede ali, vocês não conseguem ver. O que eu estou olhando? Eles acham que eu estava olhando para algum ser místico. Eu estou olhando para o relógio, viu? Ali tem um relógio, vocês não veem o relógio, só eu vejo o relógio. Por isso que eu paro e olho para a parede. É igual aquela música, tem uma música que fala assim, eu hoje estou conversando com as paredes, né? Tem uma música assim. Por que a palavra-chave aqui é ilusão? Porque a ilusão é isso, você acha que tem algo ali que não tem. A ilusão que o espírito produz é de que o que você está fazendo está correto e você não aceita orientação. Inclusive, quem sofre fascinação, uma das primeiras coisas que ele faz é se isolar das pessoas que podem orientá-la. A pessoa não aceita que aquele espírito é mentiroso. Ele não aceita que aquilo que ele vai fazer vai dar errado. Todo mundo fala, não faça isso, a pessoa faz e dá errado. Todo mundo estava vendo, mas a pessoa fica... É aquela cabeça dura, né? Pessoas com essa personalidade, elas são fáceis de ser fascinadas. Que não estão abertas a outras possibilidades. Turrão, cabeça dura, que põe uma coisa na cabeça e ninguém tira. Isso é muito perigoso. Porque quando você estiver fazendo coisa certa, tudo bem, mas de repente... A pessoa entra no alcoolismo, por exemplo, muitas vezes não aceita de jeito nenhum que ninguém diga que se ele continuar assim, ele vai destruir a vida orgânica e social. A pessoa não aceita. E aí ele atrai espíritos que estimulam isso. Mas veja, que o espírito precisa encontrar uma personalidade que corresponda a esse domínio. Não é qualquer pessoa que fica fascinada. Por quê? Porque se a pessoa ela for mais maleável, mais humilde, mais dócil, ela não fica fascinada. Ou se ela for entrar num processo assim, ela ouvir um conselho de uma pessoa, de um psicólogo, de um médico, ela aceita e muda o comportamento. Então, do jeito que você leva a sua mente, você pode se classificar num desses tipos aqui, ó. Porque vai muito da personalidade da pessoa. O espírito vai encontrar na personalidade do indivíduo as bases para estabelecer o seu domínio. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com certos pontos de vista determinantes, certas irritações, certos hábitos. Até hábito de brigar no trânsito. Uma hora o espírito encontra alguém que vai dar um tiro na outra. E a pessoa que atira, eu como sou da área jurídica, já ouvi muitos dizerem assim, eu atirei e nem vi que atirei. Ele estava totalmente hipnotizado. Isso não exime de responsabilidade criminal, mas é uma verdade. Porque se ele não fosse uma personalidade bilosa, né, dessas irritadiças, ele não daria abertura. Se ele não andasse armado, ele não daria abertura. Então é a personalidade. Se você fica brigando demais na rua, de repente você esbarra um que tem essa personalidade e causa um conflito. Viu o perigo? Esse é o perigo. Porque o espírito está à espreita, esperando a oportunidade. Você está dando oportunidade. A hora que encontra um, é a fascinação.
Porque ele atinge pessoas que estão em torno. Às vezes não atinge você diretamente, mas vai encontrar uma mão que vai usar um revólver. Por isso que a gente tem que ter calma nas situações, para não criar um ambiente que te desfavoreça. Por isso é que esse estudo aqui é de proteção para a gente. Eu preciso me proteger. Eu preciso cuidar da minha existência. Eu não posso ficar com a mente vagando assim, não. Se eu estou percebendo que tem alguma coisa que está repetindo na minha cabeça, uma tendência, um desejo, espera lá, deixa eu dar uma controlada aqui. É a minha personalidade que precisa ser dominada. Aí eu canso o espírito. Mas quando a pessoa tem uma personalidade que não aceita a ajuda, essa ilusão vai crescendo e ela é uma fascinação. A subjugação também pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensato. É uma espécie de fascinação, está vendo? Então, fascinação é um tipo de subjugação. A gente estuda muito a moral, mas não percebe que toda obsessão, e não só a subjugação, que seria um grau mais avançado, que algumas pessoas falam de possessão. O que seria possessão? Existe ou não a possessão? Possessão é mais um grau de obsessão. Não é que o espírito tira o outro e entra. E nem tira a responsabilidade do indivíduo. É que o grau de constrangimento é tão grande que o indivíduo aí ele fica num plano realmente de subjugado, perdendo totalmente a condição de autocontrole. Entre aspas, uma possessão. Mas é um grau de obsessão. É um grau de subjugação mais superlativo, digamos assim, porque, como eu disse, esses graus vão variando de pessoa a pessoa. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade. A essência da compreensão da subjugação é paralisação da vontade. Eu não domino mais as minhas ações. Mas não perdi a consciência disso. Eu aceito isso. Daquele que sofre e o faz agir contra a vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Isso aqui eu repeti para mostrar que a questão da subjugação moral, o indivíduo é constrangido a tomar decisões comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata, e aqui acrescentando, no segundo caso, ou seja, a subjugação corporal, que é muito pouco estudado e pouco percebido. O espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. O que quer dizer isso? Isso não é novo. Vamos avançar aqui para a gente ver a questão da consequência física da obsessão. Que Kardec estuda a subjugação, mas nós vamos ver que isso desde a influenciação. Como nós temos um corpo energético, e é a mente que determina o funcionamento do corpo, toda vez que se atua na mente, se altera o corpo. Então não é só na subjugação, em graus mais graves, que você vê um comprometimento orgânico, não. Aí, quando está num grau mais grave, o comprometimento orgânico também será mais grave. Mas isso começa de forma silenciosa. Como a obsessão vai caminhando pela mente do indivíduo de forma silenciosa. Mas, paralelamente, está havendo influenciação física. Toda obsessão tem consequência física. Então, se eu estou falando em processo desobsessivo, eu tenho que tratar o corpo também, não só a mente.
Mesmo a chamada subjugação moral, que é influência apenas psicológica, ela tem repercussão orgânica. O corpo denuncia as condições do morador, do espírito, assim como a casa denuncia as condições do morador. O corpo é a nossa casa. Estão compreendendo? No Novo Testamento, nós já temos referência de subjugação física. Cura da mulher encurvada. Se você ver lá em Lucas, você vai ver que essa mulher ela tinha um espírito que lhe causava uma situação enfermiça. Vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus afasta o espírito e ela cura o corpo físico. Cura de um mudo obsidiado, e expelido o demônio, falou o mudo. Isso é consequência orgânica da obsessão. Nós temos 3 casos. Cura de um obsidiado, cego e mudo. Você vê, ele era cego e mudo porque ele estava sob obsessão. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Mas a cura foi como? Afastando o obsessor. Isso é um artigo que nós publicamos no Reformador, da FEB, em abril de 2017, em que a gente estuda 20 casos de cura no Novo Testamento. Desses 20, 3 são de cura de enfermidade causada por obsessores. Lá, os outros 17 casos são... Porque em cada caso, Jesus toma um comportamento diferente. Dá uma orientação diferente. Quem quiser ver o artigo completo, aí há todas as referências. Pegando Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidades, no capítulo 16, uma definição que ele faz, ele diz que a obsessão é obstáculo à correta educação da mediunidade e ao seu exercício edificante face à instabilidade e insegurança que se faz portadora. Por tudo isso que nós estudamos até agora, nós vamos ver que realmente o indivíduo obsidiado, ele se afasta das condições propícias por causa da mente perturbada. A desorientação mediúnica, em razão de uma prática irregular, faculta obsessões por fascinação e subjugação de longo prazo, de recuperação difícil, quando não irreversível. Esse aqui é o próprio pensamento de Allan Kardec, quando ele diz que fascinação e subjugação chega a graus que torna-se irreversível. Às vezes o indivíduo passa uma vida inteira completamente obsidiado. E existem outros graus de obsessão, que são pessoas que você vê totalmente normais na vida social, mas que elas têm uma instabilidade às ocultas. Dentro desses graus que variam ao infinito, das faces, né, da obsessão. Pessoas que não estão obsidiados nem deixam de estar. Elas vão indo bem, de repente, nos piores tipos. Porque a pessoa não se vê, não se aceita, está num grau de domínio, de fascinação, que é aceito socialmente. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive os dirigentes de grupos mediúnicos devem estar atentos a isso. Até para convidar uma pessoa para fazer uma palestra, para realizar uma atividade, a pessoa tem que demonstrar uma segurança, porque a prática mediúnica, ela varia ao infinito. Uma palestra é uma prática, uma coisa que as pessoas normalmente não veem muito, é o passe como ato mediúnico, viu?
A pessoa não se prepara para aplicar o passe como ela se prepara para ir para uma reunião de desobsessão. Porque passe não é um ato mediúnico. E o passe é um ato mediúnico. O indivíduo, quando está transmitindo o passe, tem um espírito ali que está utilizando como instrumento para a doação fluídica. Muitos médiuns se afastam do corpo, têm adormecimentos, formigamentos, aumenta a temperatura corporal, mostrando que ele está sendo utilizado por espíritos, conquanto esteja em pé, consciente. O passe é um ato mediúnico. Ora, se o indivíduo não está bem, não está numa prática regular, e tem uma personalidade que o predispõe, ele entra numa fascinação e subjugação. Nós tiramos alguns trechos do livro Bastidores da Obsessão, em que há um estudo fantástico. Nós colhemos alguns trechos apenas para a nossa análise. Como eu falei, depois do almoço, nós vamos para o estudo de caso. Mas há alguns trechos aqui interessantes dessa obra, que são grandes orientações passadas por Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, que bem sintetiza tudo aquilo que nós falamos até agora, ou que nos dão uma melhor compreensão do que esse Espírito está colocando. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, ele está falando de situações que levam à obsessão. Então, ideia torturante é uma ideia que está te causando um sofrimento. O sofrimento é real, mas na mente do indivíduo, aquilo vai para graus superlativos. Ele se abre a um enfraquecimento mental e orgânico e, consequentemente, a uma obsessão. Duas coisas, se nós concluirmos desse seminário, seria muito útil à nossa existência. A de que eu sou médium e de que eu tenho um corpo de energia e que atuo sobre esse corpo continuamente para estabelecer saúde ou doença. E os obsessores utilizam exatamente a nossa mente para desarticular. Por isso que eu disse, toda obsessão tem consequência orgânica. Toda obsessão tem consequência orgânica. Porque é impossível você atuar na mente e não ter repercussão física, dada a ligação da mente com as células. Então a pessoa pode ter uma pressão cardíaca alterada, uma arritmia, um diabetes, tudo provocado ou alimentado pela mente torturada. E se você tem inimigos espirituais aguardando o momento oportuno para a brecha, o indivíduo vai adoecer. Por isso que o estudo da obsessão é um estudo de saúde. Nós estamos aqui estudando saúde, autoproteção. Nós estamos aqui estudando felicidade, vida feliz. Que é isso que nós temos que pôr na mente. Não apenas como efeito de mentalismos ou de autoajuda, mas com consciência, saindo da ilusão que Kardec menciona. Então, se alguma ideia interrompe o curso dos seus pensamentos, isso estabelece o estado de enfermidade. Seja enfermidade física, por isso que a medicina não reconhece ainda a obsessão espiritual, mas esbarra nos seus sintomas. Tem pessoas que fazem toda a bateria de exame, não tem causa orgânica. Mas o psiquiatra ou o psicólogo tratam sintomas.
vão buscar uma causa. Muitas vezes a causa está na mente torturada, provocada por espíritos que lhe acompanham. Mas a causa não é o espírito, é a mente que está torturada. Porque a pessoa está alimentando pensamentos perturbados. Quando constate imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais. Ou seja, imperiosa é a palavra aqui importante. Ou seja, o que estabelece domínio. Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar. Então, a nossa vontade precisa ser fortificada. E ela o é com base no Evangelho de Jesus. Quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais. Inquietação frequente é ansiedade. Por fazer algo, por querer algo, por desejar, por não se acomodar, pela falta de aceitação. Nós temos que ter serenidade e não inquietação. Tem pessoas que não têm o mínimo controle na área sexual. Uma inquietação permanente. Outras pessoas têm uma inquietação permanente por ganho de dinheiro. Eu conheci uma senhora que gostava muito de dinheiro. Ela gosta do dinheiro. Ela não gosta do que ela pode comprar com o dinheiro. Eu achei interessante porque quando ela falou a primeira vez, ela falou para mim, eu gosto muito de dinheiro. Achei que ela tinha um carro do último tipo, uma casa suntuosa. Não. Ela residia num apartamento, 2 quartos, num condomínio de prédios. E um carro singelo. E trajava-se bem, mas de forma natural. Sem nenhuma exorbitância. Aí eu fui entender que ela gostava do dinheiro mesmo. Ela queria ter dinheiro. Já, quando eu vejo minha conta bancária diminuir, eu fico desorientada. Eu saco o dinheiro para olhar para o dinheiro. Juro para vocês. Ela sacava o dinheiro para olhar para o dinheiro. Ela gostava do dinheiro. Do objeto. Comprava nada com o dinheiro. Essa é uma inquietação, né? E vai crescendo. Desencarna, vai ficar sentada lá no túmulo esperando o dinheiro. A pessoa fica vendo do outro lado o dinheiro. Testamento, então, já fiz vários testamentos, desculpem, vários inventários. Quando tem testamento, então, é um problema. Que a pessoa quer controlar, né, o que fica. Conquanto isso seja um direito real da pessoa. Mas eu trabalhei com muitos inventários. E são ambientes, são momentos assim, muito difíceis. Que a família desagrega completamente. Completamente. Por falta de equilíbrio com o dinheiro. É uma inquietação. Uma amiga me contou um caso muito interessante. Ela sempre visitava o Chico, amiga permanente lá, em Uberaba. Ia aqui quase que mensalmente, às vezes 2 vezes no mês. E sempre ficava ali, como ela já era da casa, ficava sentada ali perto do Chico. As pessoas iam cumprimentando, conversando, às vezes na hora do almoço, algumas pessoas que o Chico recebia. E elas que uma vez passava por um problema muito sério, que ela ficou viúva. E os filhos começaram a brigar pela parte do pai, da herança, principalmente porque o pai, o marido, né, o falecido, tinha um filho fora do casamento.
E aí a briga pela herança foi grande, não só contra ela, mas também contra o irmão de outro casamento, que vieram saber tardiamente da existência desse segundo relacionamento. Foi um ambiente muito difícil. Ela passava por esse problema silenciosamente. Sentou perto do Chico. E aí uma outra senhora aproximou-se do Chico e falou assim: Chico, eu estou com um problema de herança muito grande, porque os meus filhos não aceitam. Era o mesmo problema que ela passava. Como ela era muito amiga do Chico, ela não tinha colocado o problema para ele. Mas a outra passou pelo mesmo exato problema. Aí o Chico falou assim: minha irmã, eu vou te dizer uma coisa. Havia uma águia faminta que caçou uma presa muito grande, e com muita dificuldade essa águia foi voando, uma presa valiosa, que lhe serviria de alimento por dias. Mas enquanto ela voava, distraidamente, ela não percebeu que outras águias também estavam vindo em direção a ela, um grupo grande, com as garras afiadas no rumo dela, já em pleno voo, para tomar dela aquela presa. E ela viu que estava enfraquecida, faminta, a carga muito pesada, e aquelas águias se aproximando, ela não teria condições de lutar. Aí o que ela fez? Ela soltou a presa e voou livre. E olhou para trás e viu que aquelas outras estavam todas se engalfiando e se destruindo para pegar aquela presa que na verdade caía ao solo. O Chico contou essa história para essa senhora, ela chorando, foi embora. Ela tinha entendido o recado e a minha amiga entendeu também o recado. Ela chegou em casa e fez uma renúncia de tudo, inclusive da parte dela. Resguardou o filho do esposo e entregou para... Ela ficou com muito pouca coisa, apenas a casa, uma pequena renda para a sobrevivência. Isso tem uns 20 anos que ela me contou esse caso. Recentemente, já tinham passado 20 anos. Ela falou: Jacobson, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu me pacifiquei e me pacifiquei com os meus filhos. Depois de muito tempo, eles permaneceram com muito ódio, muita mágoa. Hoje todos voltaram para dentro da minha casa. Porque com o falecimento do meu esposo, nós tínhamos um padrão de vida muito elevado, aquilo tudo foi acabando, eles ficaram muito revoltados. Mas a vida foi ensinando. E eu aprendi então a soltar as presas para evitar brigas maiores. A gente tem que ter certas sabedorias. O Chico fazia isso muito, ele não dava uma resposta, mas deixava a pessoa concluir. Naquele momento ele ajudou duas, obviamente que ele estava captando o pensamento, o sofrimento dessa minha amiga. Ele orientou duas almas. É isso aqui, ó. Essa inquietação na intimidade mental, sem motivos reais, a gente cria imagens. Quando sinta o impacto do desalinho espiritual, em franco desenvolvimento, acautele-se. O que é acautelar? Tenha sabedoria, tenha prudência. Porque você se encontra em processo imperioso e ultriz de obsessão pertinaz. Aqueles estados mentais todos que geram enfermidades graves, que geram distonias mentais, são os reflexos da obsessão que o indivíduo está sofrendo. Que pode ser, como falei, repetindo, causado por mim mesmo ou trazido por entidades perturbadoras. Aqui ainda do mesmo livro, Manuel Filomeno de Miranda menciona
o processo de somatização da obsessão. Isso aqui eu acho extremamente importante. A transmissão mental é de cérebro a cérebro. A obsessão é síndrome, veja que nós mencionamos no início da nossa exposição, nós tratamos de síndrome obsessiva, porque são vários sinais e sintomas. Não é apenas espírito. Por isso que desobsessão não é só afastamento de espírito, é evangelização do encarnado e evangelização do desencarnado. Se não houver um reequilíbrio de ambos, não há desobsessão. Então, quando o grupo foca apenas no afastamento de influência, não conversa com a pessoa, não orienta a família, não indica a pessoa para ir para o médico. Tem grupos, inclusive, que dizem assim, ó, agora nós vamos tratar você aqui no centro, você não precisa ir médico mais não. Você pode parar de tomar os remédios, esses remédios fazem muito mal. Os de tarja preta, então, é um perigo. Não tome, não. Isso é uma interferência em um ramo que a pessoa não conhece e uma inverdade. Porque o medicamento que é energético vai atuar no corpo físico para fortalecer a mente. Fortalecidamente, ele mesmo afasta a obsessão. Então, é o tipo de orientação perigosa. Uma pessoa que esteja enfraquecida tem que tomar os medicamentos, melhorar a alimentação, fazer exercício físico. As vitaminas, as reposições hormonais, tudo isso ajuda o fortalecimento do corpo. No momento em que o corpo está fortalecido, a mente se equilibra, ela mesma, é a obsessão simples, que Kardec menciona. O próprio indivíduo cansa o obsessor. E aí a gente vê grupos que se dizem espíritos orientando o contrário, a não ir médico, a não ir psicólogo, a abandonar o remédio. Então a pessoa precisa fazer esse acompanhamento médico e psicológico. Nós temos que indicar isso para as pessoas. Mas a pessoa também tem que tomar o passe, tomar água fluidificada. Porque tudo isso é fortalecimento orgânico. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec fala da reposição magnética. Porque o corpo fica danificado em qualquer tipo de obsessão. Eu incluiria até mesmo a influenciação. Nós temos que buscar a harmonia física. Cuidado na alimentação, nos hábitos. Interfere, claro que interfere, porque nosso corpo é energético. Tudo que eu faço no corpo repercute na mente. Tudo que a mente idealiza repercute no corpo através do perispírito. Está na Gênese de Allan Kardec. Então é uma síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. É a ponta do iceberg. A princípio se manifesta como inspiração sutil. É a influenciação. Depois, intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada. Vendo? Interferência de mente a mente, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Ele utiliza a expressão possessão, André Luiz utiliza a expressão possessão no Missionários da Luz, Manuel Filomeno nesta obra. Nós vemos Kardec na Revista Espírita falando em possessão, e muitas pessoas acreditam que Kardec teria mudado o pensamento quando ele no Livro dos Espíritos diz que não existe possessão. Kardec faz uma colocação assim: eu concluo que existe possessão. Mas quando você vai estudar a explicação que ele faz, ele está buscando uma palavra para classificar um grau superlativo de subjugação. Porque a chamada possessão é subjugação. Não a possessão demoníaca como se vê em determinadas teologias. De uma alma que entra dentro do corpo da outra alma e lhe domina. Como que afasta. Não. O indivíduo continua ali, a alma,
Só que a subjugação é tão grave que o indivíduo perde totalmente o controle. Daí ele utilizar essa expressão aqui, mas que se refere puramente a um grau superlativo de subjugação. Tudo bem até aí? Meio-dia, pode ir mais uns 15 minutinhos? Vocês estão muito cansados? Pode? Só mais um pouquinho? Nós temos que voltar 2 horas, né? Para a gente não ficar com o tempo muito curto para o almoço. É só fechando esse trecho aqui. Ele é de fácil compreensão, mas Manuel Filomeno vai mostrando como nós vamos degradando o corpo e com isso criando um ambiente para obsessão. Isso é muito interessante, por exemplo, falar do fumo. O que fumo tem a ver com obsessão? Fumo, se você pensar bem, o fumo deveria ficar no plano físico. Não deveria ter nada a ver com atratividade de espírito. Mas não é assim que acontece. O fumo, o álcool, o sexo desequilibrado criam brechas para obsessão. Por quê? Essa é a grande questão. Primeiro, não se pode separar nitidamente espírito do corpo. Essa divisão, Kardec é muito claro, quando ele fala de espírito, perispírito e corpo, ele diz, isso é uma divisão didática. Ele fazia um estudo de fenômenos, então ele fazia divisões didáticas da matéria para estudar, método cartesiano. Separava os elementos para analisar cada um. Mas os três formam a unidade. Não tem como você dizer aqui termina o corpo e aqui começa o perispírito. Onde? Se tudo é energia. Onde começa o perispírito? Onde termina o perispírito? Onde começa o espírito? Tem como. Não há essa separação. Quando há uma separação, a pessoa desencarna, o corpo fica inerte. Então, a alma, o perispírito e o corpo estão embrenhados numa unidade natural. Por isso é que tudo que você faz no corpo repercute na mente e, portanto, repercute na mediunidade. Por que os meus excessos alimentares prejudicam a minha mediunidade? Por causa dos distúrbios que eu crio com os excessos alimentares no meu campo de energia, que repercute no perispírito e que atinge a minha mente. Mente perturbada, mediunidade desequilibrada. É uma unidade. Mas se você fizer um estudo teológico, por exemplo, a maioria das teologias separa alma e corpo. O Espiritismo não separa alma e corpo. O Espiritismo cria uma unidade, alma, perispírito e corpo. Uma energia que é mais densa nesse plano físico e vai se sutilizando até a mente. É como se nós tivéssemos um perispírito mais denso próximo da matéria e menos denso próximo da alma. Por isso é que a alimentação, fumo, sexo equilibrado causa perturbação na mediunidade e brecha para a obsessão. Porque se realmente o espírito fosse separado de corpo, não deveria, né? E é por isso que toda obsessão tem repercussão física. Porque a ligação é mente a mente, célula a célula. Porque são campos de energia que se encontram. 2 perispíritos. Perispírito encarnado e perispírito desencarnado. Tabagismo, o fumo, pelos danos que ocasiona ao organismo, é por isso mesmo perigo para o corpo e para a mente. Por quê? Por causa da unidade. Então, o fumo não vai afetar só o pulmão, afeta a mente.
Ah, não, eu fumo há tantos anos, nunca tive problema pulmonar. Mas isso não quer dizer que o fumo não está te causando problema. Porque ele está atingindo a mente. É um tóxico. Isso perturba. Hábito vicioso facilita a interferência de mentes desencarnadas. Também viciadas. Aqui ele coloca um outro fator. Além desse que eu mencionei, é porque tem fumante do lado de lá também. Que fica super deprimido e ansioso porque não pode mais fumar. E aí vai encontrar alguém que fuma ou que beba com ele, para dar essa satisfação momentânea. Se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas harmonias. Está vendo? A obsessão é simples, mas ele vai caminhar para uma subjugação. Depois a pessoa entra numa compulsão e não tem controle mais. Os próprios estudiosos das toxicomanias dizem: não arrisque em ver se você tem ou não resistência às drogas, porque você pode não ter resistência e aí degenerar. Ah, não, vou experimentar uma vez só. Você não se conhece. Você não sabe os espíritos que estão te acompanhando, os compromissos do passado. E não estimule ninguém a fazer isso. Como muitos pais acham engraçadinho, molhar o bico da criança no copo de cerveja e dizer: olha, ele já gosta da bebidinha. Gosta mesmo, porque desencarnou alcoólatra na vida passada. Ele veio para aprender a não beber. E os pais levam as crianças para ambientes perigosos. E viciam crianças. Está muito comum informações de crianças que já tiveram contato com cocaína, com maconha, aos 5 anos de idade. Você destrói uma encarnação da pessoa. Porque esse é um tema extremamente interessante, viu, de estudo, que eu acredito que com o tempo vai avançar muito. Por que que um ato feito no organismo afeta a mente e cria a obsessão? Que é exatamente a unidade corpo, perispírito e espírito. Não há como separar. Então, quando se fala para tomar cuidado para que você trabalhe mediunicamente mais equilíbrio e evite a obsessão, por causa do álcool, da bebida, do fumo, isso não é uma questão mítica, ou não é uma questão puramente religiosa, ou uma prescrição para ir uma vez por semana à reunião mediúnica. Isso é em função da desarmonia orgânica que causa no nosso campo energético, que atinge a mente e abre brecha para a obsessão. Não sei se estão conseguindo ler, não sei se as cores ficaram claras, assim, nítidas aí para vocês, mas aqui alcoofilia, quer dizer, o uso do álcool, pelas consequências sociomorais que acarreta, que a bebida ela tem consequência sociomoral muito grande. Social, então, nem se fala. Quando se perverte em viciação criminosa, simples em começo, depois aberrante, é veículo de obsessores cruéis. Aqui ele está falando de uma categoria de espíritos, espíritos cruéis. Então não é qualquer espírito. Ensejando alcoólatras desencarnados, vampirismo impiedoso. Ele utiliza aqui uma expressão que André Luiz trouxe para o movimento espírita, Manuel Filomeno de Miranda utiliza nessa sintonia de trabalho espiritual, porque o vampirismo é um estado de obsessão revelado por André Luiz e reforçado aqui a existência por Manuel Filomeno de Miranda, um estado de obsessão extremamente complexo, porque é um tipo de perturbação em que no início há um ganho mútuo. É uma simbiose em que há um ganho mútuo.
o indivíduo se sente bem com a presença do obsessor. Esse é que é o perigo do vampirismo. Agora, em que momento ele surge? Não dá para dizer. Eu até, no livro que nós publicamos, Psicofonia na obra de André Luiz, eu trato desse assunto e o classifico entre, naquele período de fascinação e subjugação. Mas temos de reconhecer que, na verdade, como ele começa, como ele inicia de forma sutil, simples, o vampirismo impiedoso já vai criando raiz logo de início. Há um ganho mútuo no início. Mas por que é vampirismo? Porque esse ganho mútuo no início ele é ilusório. Depois a pessoa vai enfraquecendo e o obsessor se alimentando das energias do médium, do indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa tem tendência ao sexo. Quando o espírito vampiro aproxima, para usar essa expressão, obsessores cruéis, o desejo e o prazer aumentam. Se a pessoa bebe um copo de bebida alcoólica normalmente, ela passa a beber litros. Porque ele vai sentindo um prazer cada vez maior. Curiosamente, André Luiz menciona que o obsessor vampiro protege, inclusive, o seu vampirizado contra outros espíritos que poderiam se aproximar e aproveitar dele. A presa é minha. Ninguém tasca. É um caso extremamente grave que Manuel Filomeno de Miranda trata aqui. Por quê? Porque ela cria lesões no aparelho físico-psíquico. Porque a pessoa vai perdendo energia, vai perdendo fluido vital, ela vai enfraquecendo, e cada vez mais subjugada. A pessoa vai bebendo, ela não dá conta mais de parar de beber, e ela não sente bem, inclusive, quando o obsessor é afastado. Por exemplo, se a pessoa tem apetite sexual avançado, quando o obsessor é afastado, o que acontece com o prazer? O platô cai, a libido sofre uma repercussão, porque esses obsessores atuam numa região do cérebro, chamado sistema límbico, em que há um controle hormonal. Então, os hormônios da sexualidade elevam-se. Quando o obsessor sai, afasta-se, esses hormônios diminuem. A pessoa passa a ter sensações de diminuição da libido. Ela passa a ter um desprazer na bebida. Aí sabe o que a pessoa vai fazer então? Ela vai dar um jeito de se ligar novamente ao obsessor para melhorar o platô. Às vezes esses espíritos são afastados de madrugada. A gente está dormindo, os nossos benfeitores espirituais afastam o espírito perturbador para dar uma chance a gente. É aquele dia que a gente acorda e olha assim, parece que está faltando alguma coisa. O que está faltando? O obsessor. Aí a pessoa dá um jeito de dar uma briguinha para acoplar mentalmente novamente. Fala, opa, agora estou bem. Eu estava precisando era disso. Era de um café e uma discussão. Estou pronto para o dia. Porque a adrenalina sobe, né? E aí a pessoa fica predisposta. O vampirismo acontece isso. A pessoa tem uma sensação de diminuição desses apetites. No caso aqui do álcool. É um tema interessante, né? Sexualidade, sendo porta de santificação para a vida, altar de preservação da espécie, é também veículo de alucinantes manifestações de mentes atormentadas em estado de angústia pertinaz, que é esse estado que nós mencionamos. Através dele sintonizam consciências desencarnadas em indescritível aflição.
sintonizam consciência desencarnada em indescritível aflição. Por que os espíritos ficam aflitos do outro lado? Porque é como se tornasse um fio desencapado, em que tem uma energia que não tem o controle. A capa do fio é o corpo físico. Você perde aquele encapamento, então tudo é muito mais grave, a dor é pior, as sensações são assim, incontroláveis. A pessoa fica numa perturbação mental tão grande que ela não consegue se harmonizar. Aí pode acontecer duas coisas: ou ela encontra um hospedeiro para recuperar as sensações orgânicas perdidas, ou, a benefício dela, quando permitido, ela é levada para a reunião de desobsessão. Quando a pessoa, o desencarnado, perturbado, entra no transe mediúnico, o que acontece? Quando ela entra no transe mediúnico, o espírito se incorpora no médium, no transe psicofônico. O espírito recupera momentaneamente as sensações orgânicas. E aquela mente perturbada começa a clarear, realinhar pensamento. Por isso é que o transe é um ato terapêutico. O transe é um medicamento. O transe em si, porque ele dá uma recuperação momentânea, porque esses espíritos estão numa situação de aflição imensa, porque perderam a ruptura do corpo, o limite corporal, e não dão conta de viver no mundo espiritual, mergulhando em hospedagem violenta nas mentes encarnadas, para se demorarem em absorções destruidoras do plasma nervoso. Acho interessante ele usar essa expressão, porque ele está dizendo aqui, ó, ele vai atuar no sistema nervoso do indivíduo, gerando obsessões e degradando o corpo físico. Eu pulei. Cadê ela? Ah, nem. Depois eu vou trazê-la aqui, ó. Essa aqui, ó, do sistema límbico. Mas para eu chegar na compreensão de onde o obsessor atua, por isso que dá essas sensações de platô, eu preciso daquela explicação anterior aqui que Manuel Filomeno de Miranda faz, para mostrar o problema da obsessão. E com repercussão orgânica e o problema da alienação mental. Tem um material aqui muito interessante, que eu acho que nós precisamos analisar. Anotem aí, quem estiver anotando, que eu fiquei na lâmina aqui da sexualidade. E nós vamos analisar o problema ainda de mais alguns estados, para depois chegar na análise do sistema límbico, que é a culminância desse assunto. Então, do início do evento até o presente momento, foram feitos num total de 6.536 acessos, e que logo eles poderão ter esse acesso, e que foram feitos aqui no Brasil, Portugal, USA, Alemanha, Canadá, no México, Japão, China, Colômbia, Bolívia, Bélgica, Dinamarca, Marrocos, Espanha e Paraguai.